Para que serve o Estado? A sociedade e a economia brasileiras evoluíram. E aqui teve o renomado economista Paulo Rabelo de Castro, por quem eu guardo imensa admiração, mostrando isso. A história não mente, e nós, economistas, pensadores, intelectuais, jornalistas, poetas, articulistas de toda sorte, e indivíduos que compõem o que se chama de formadores de opinião, estamos aqui para apontar os avanços, indicar os riscos ao retrocesso e mostrar alguns caminhos que se colocam para os próximos tempos. Caminhos que precisarão ser construídos pelas mãos de uma sociedade inteira, e não pelas nossas mãos. Eis o desafio. Como mobilizar a sociedade para que faça algo que, salvo em raros momentos da história do Brasil, como nas diretas, foi chamada a fazer? De maneiras distintas, o Estado tem tido papel importante para auxiliar e muitas vezes liderar estes avanços sociais e econômicos observados nos últimos anos. E sim, eles aconteceram. Desde a concepção do Plano Real, ainda no governo Itamar Franco, sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, obtivemos o controle da inflação, a estabilidade no campo econômico, com distribuição de renda, e no campo político, vínhamos já avançando para um regime democrático sólido, em equilíbrio, já que a democracia é um estado de equilíbrio e, portanto, está sempre sob risco, é bom lembrar, compartilhado pela sociedade como uma conquista. O Brasil tem caminhado, é fato, mas a um ritmo lento, sem aproveitar todas as potencialidades, sem investir adequadamente, de forma eficiente e integral em educação, sem preparar nossos jovens para o mercado e para a liderança. Liderança no setor público, na política e no setor privado. Falta-nos ainda uma visão verdadeiramente estratégica, com objetivos e metas claras para o desenvolvimento, a sustentabilidade desse processo de desenvolvimento, o crescimento econômico, a segurança, a saúde e a educação. Falta-nos uma visão de longo prazo, e não apenas a torpe e insuficiente estratégia de ir apagando incêndios à medida que irrompem, que é o que temos feito nos últimos anos, e salvem os déficits em transações correntes que nos fazem crescer de forma significativa. Até quando? Eu pergunto. O Estado existe para garantir a ordem, para evitar o caos que seria gerado pelo conflito entre os indivíduos, que na ausência dele lutariam, literalmente, para sobreviver, dado que não haveria organização, não haveria instituições, não haveria representação dos interesses, mas sim conflitos intensos e diretos para fazer valer o objetivo individual. O Estado, assim, é a instituição que garante a representação do interesse coletivo, mas com o fim igualmente importante de preservar as liberdades individuais. O Estado garante, ou deveria garantir, que se organizem os modos de produção, que se organizem as regras de distribuição de renda, que se elaborem as leis que regem a punição para comportamentos indesejáveis, considerando os valores comungados pela sociedade, bem como toda sorte de instituições, formais e informais, que acabam moldando a vida dos indivíduos. Este é o estado ideal. Contudo, estamos distante deste estado ideal, no Brasil em específico, por diversos motivos, a começar pela forma como foi constituído o Estado por aqui. E aí, lembrem-se do trecho que eu li no início. Herdamos instituições do Estado português, com seus vícios, suas práticas consolidadas, suas características próprias. Azar. Uns têm sorte, outros têm azar. E este Estado pariu a sociedade civil. Fato. Não foi o contrário. Não foi a necessidade de organização e de evitar o caos que a falta de regras e do mínimo de instituições para reger o comportamento da economia e da sociedade que originou o Estado. Este, sim, é que foi herdado e imposto a uma sociedade nascente, amorfa, desprovida do sentimento de identidade nacional, de mobilização pela formação de um novo país, de uma nova terra, de uma nova nação. É, portanto, nas nossas origens e na nossa história que reside a explicação para parte dos problemas que hoje se traduzem em um Estado que aqui muitos já apontaram, paquidérmico, ineficiente, pesado, exagerado em tudo,
gastador, pouco produtivo, arcaico, paternalista, estamental. Estamental no sentido que identificou, se me permite, o jurista Raimundo Faoro. Ou seja, de que há grupos que acabam por dominar as esferas de poder e acabam por abraçar para eles próprios e para o suprimento de seus objetivos individuais as funções das instituições que compõem o Estado. Isto é, no lugar de servir e servir bem à sociedade, via ampliação do que se chama de bem-estar social, o Estado acaba servindo a interesses particulares, negligenciando a vontade do povo, em muitos casos. Ao entender este problema histórico, é preciso criar condições para que o Estado possa ser, então, distinto dessa entidade que está distante e que é tão indiferente à vida das pessoas. Não basta a constatação. É preciso construir um Estado verdadeiramente republicano e democrático. Republicano significa o predomínio do público sobre o privado. Democrático significa o predomínio da vontade da maioria sobre a vontade particular. Significa governo pela e para a grande maioria da sociedade, em favor desta sociedade, em favor da ampliação do bem-estar social. Um Estado republicano e um Estado democrático não é, então, um Estado onde o namorado da neta do presidente do Senado Federal ganha um cargo público como um filho ganha um presente de um pai. Também não é um Estado onde a Casa Civil da Presidência da República é tomada por interesses escusos de funcionários que transformam instituições do Estado em fábricas de benefícios aos amigos do rei. Não. Um Estado republicano e democrático não é também o Estado do jeitinho brasileiro. Não é o Estado que abriga um parlamento desmoralizado, onde representantes do povo vendem seus votos por mensalidades pagas, bem pagas, em esquemas que envolvem, evidentemente, partidos, em uma mistura sórdida e corrupta de interesses privados e públicos. Tampouco é um Estado que convive com o desperdício evidente do dinheiro público, que ostenta uma carga tributária entre as maiores do mundo, e pior, produzindo serviços e bens públicos de baixíssima qualidade. E aqui vale um dado. As outras despesas de custeio e capital do governo federal, que representam as despesas onde o governo tem maior grau de liberdade para fazer ajustes, elas podem ser divididas em investimentos, onde está lá o famoso PAC, e os gastos com o custeio da máquina. Os investimentos representam 1,33% do PIB, e os outros gastos de custeio representam 3,54% do PIB, ou seja, quase 3 vezes mais do que se investe. E eu não estou contando as despesas com o pessoal. Então, não. Este Estado definitivamente não é o Estado ideal. Não é o Estado que nós queremos para organizar a nossa sociedade e a nossa economia. O critério para um Estado bom, correto, adequado, deveria ser próximo daquele que Amartya Sen, e aqui já foi citado também, em sua obra Desenvolvimento como Liberdade, coloca para o processo de desenvolvimento econômico, o de expansão das liberdades. O aumento da igualdade de oportunidades deveria ser o objetivo central dos países e o foco das instituições que compõem o Estado e a sociedade. Igualdade de oportunidades significa dar a todos ou a um número crescente de cidadãos as condições necessárias para que atinjam seus objetivos individuais, tendo suas necessidades básicas atendidas, tendo acesso a um bom sistema educacional, a um sistema de saúde decente e a oportunidades de emprego ou de empreender, de criar seus próprios negócios, com o devido amparo aos marginalizados e aos excluídos, sempre com o objetivo final de recolocá-los no convívio saudável da sociedade de que participam, e não o mero assistencialismo, que é necessário no estágio incipiente. Uma sociedade que preze pela igualdade de oportunidades é, portanto, uma sociedade verdadeiramente livre, em que o Estado tem o papel de ofertar serviços públicos de qualidade onde tiver vocação para isso. Saúde, segurança, educação. E tem a função de regular bem também os mercados e o setor privado nos demais setores. Dar condições iguais a todos e garantir pontos de partida iguais a todos. Eis um lema a seguir. Há alguns exemplos, sim, de iniciativas que tiveram como norte estes princípios tão importantes
e que deveriam fazer parte do cotidiano das pessoas, de suas mentes, de seus corações, de seu modo de pensar, do que os estudiosos chamam de imaginário social. Você está concluindo, Felipe? Estou quase. É que me deram 15 minutos inicialmente, então são 10. Estou quase lá. Um acontecimento na história recente do país, para citar um exemplo, foram as privatizações, que a oposição, em seu discurso mal formulado e claramente amedrontado nas últimas eleições, negligenciou. As privatizações significaram um processo pautado pela eficiência, com a saída do Estado das atividades às quais ele não tem vocação para se dedicar. Telefonia é um exemplo, mas eu não vou me aprofundar, para pular esse ponto. Ora, o direito de estabelecer trocas, e agora me atenho à questão do mercado, e, portanto, o direito de existência do mercado, é um direito tão legítimo ou válido quanto o direito de trocar ideias, de trocar experiências, na linha do que defende Amartya Sen. É claro que, como o próprio Sen relembra, citando John Hicks, em trecho que este comentava sobre Adam Smith e Davi Ricardo, a liberdade econômica, conduzindo à eficiência econômica, não deve dominar a definição de liberdade, evidentemente. A liberdade é um conceito mais amplo, que tem sua essência firmada no campo social, no campo político e no campo econômico. Dessa forma, o mercado precisa ser fortalecido, estimulado, como uma instituição legítima e profícua ao desenvolvimento econômico. Mas não apenas. O que significa dizer que o Estado tem o papel de garantir a liberdade dos indivíduos em sentido mais amplo, e não apenas no sentido econômico, o que levaria ao predomínio de uma visão equivocada do liberalismo, correndo-se o risco de minar o outro papel importante do Estado, que é a garantia da busca do bem-estar social, incluindo aqueles que, repito, estão à margem do sistema. Na prática, proponho que, e finalizo, que com base em Amartya Sen, não é apenas o fortalecimento dos mecanismos de mercado que levará à consolidação do processo de desenvolvimento e crescimento econômico, com o aumento da renda e do emprego e redução da desigualdade. É também a elaboração de políticas públicas bem feitas, focadas, inovadoras, dinâmicas, participativas, colaborativas, abertas, transparentes, compostas com o fim único de atender aos anseios da sociedade e garantir a constituição de novos sistemas educacionais, de saúde e de segurança. E para que o Estado, em seu papel de ampliar as liberdades e conduzir políticas públicas com foco em uma nova visão estratégica para o país, possam ser desejos ou sonhos compartilhados pela sociedade, é preciso ainda avançar muito. É preciso que as escolas tragam disciplinas que motivem o interesse pela compreensão do funcionamento do Estado e da política, da beleza do exercício da participação em atividades cívicas, da dedicação à construção de uma nação de fato, de um país mais justo, de um Brasil melhor. É preciso que nós, que já estamos aqui, nos mobilizando em torno dos princípios da liberdade, comecemos a nos mobilizar também em direção à disseminação da importância da política e do Estado no processo de desenvolvimento. Bom, eu queria só, então, deixar a última palavra, que é que esse sonho, né, de que a gente tenha uma política mais séria, um Estado mais justo, né, e uma visão estratégica para os próximos anos e para o longo prazo, né, que seja efetivamente um sonho compartilhado, né, pela consolidação de um Estado democrático e republicano, no sentido que eu tentei aqui defender, e que não se sirva da sociedade, mas que, a ela servindo da melhor forma possível, leve o nosso Brasil a um verdadeiro processo de desenvolvimento econômico, político e social. Obrigado.